Olá pessoal, aqui fala o professor Giovanni, professor de Física, e vamos proceder aqui a mais uma questão sobre vetores. A questão diz o seguinte: um barco está com o motor funcionando em regime constante, tendo sua velocidade em relação à água um módulo de 5 metros por segundo. A correnteza do rio movimenta-se em relação às margens com a velocidade constante de 2 metros por segundo. Determine o módulo da velocidade do barco em relação às margens em 4 situações diferentes. Vamos lá, vamos para a letra A, pessoal. Vou representar o meu barquinho com a bolinha, tá bom? Sempre procura desenhar, beleza? Vamos lá, então. Gente, olha só. Primeira situação, o barco navega paralelo à correnteza e no mesmo sentido, ou seja, a velocidade do barco, que é de 5 metros por segundo, ela está na mesma direção e no mesmo sentido que a velocidade da correnteza, que é de 2 metros por segundo. Professor Giovanni, o senhor tinha dito que quando você tem mesma direção e mesmo sentido, você soma os vetores perfeitamente. Então, nesse caso, a velocidade total desse barco em relação às margens vai ser de 7 metros por segundo, beleza? Vamos para a letra B. Meu barquinho vai ser de novo uma bolinha. Como é que diz assim, ó? O barco navega paralelo à correnteza em sentido contrário, rio acima. Ou seja, a correnteza, pessoal, ela vai estar nesse sentido rio abaixo, com a velocidade de módulo 2 metros por segundo. Eu digo 2 e escrevo 3, meu Deus. 2 metros por segundo. E a velocidade do barco vai estar contra essa correnteza, com a velocidade de 5 metros por segundo. Giovanni, vetores que possuem aqui mesma direção e sentidos opostos, não é isso? Então, nesse caso, gente, olha só, você vai perceber que o vetor resultante ele vai ser para cá, ó. Quanto é que vai ter esse vetor resultante, Giovanni? Subtração, 5 menos 2, 3 metros por segundo é a velocidade. Tranquilo? Ok? Veja só, pessoal. Alternativa C diz o seguinte: o barco movimenta-se mantendo seu eixo na direção perpendicular à margem. Está aqui o barquinho. Você vai ter aqui a velocidade da correnteza nesse sentido, com o valor de 2 metros por segundo, certo? E vamos dizer que a velocidade do barco esteja perpendicular, esteja para cá, ó, com intensidade, como disse a questão, com intensidade, como disse a questão, de 5 metros por segundo. E, Giovanni, o que a gente faz agora? Faz o que a gente aprendeu em aula. Aplica o teorema de Pitágoras, regra do paralelogramo. Você percebe que a velocidade ela aponta para esse sentido, e aí a gente vai agora descobrir quanto é, tá certo? Então vamos nós aqui, pessoal, olha só. A gente vai dizer que v ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado, teorema de Pitágoras. V ao quadrado será igual a 25 mais 4. V ao quadrado, amiguinhos, vai ser 29. Portanto, a velocidade ela é igual a raiz de 29 metros por segundo. Tio, mas raiz de 29 não é raiz exata, não tem problema nenhum, você deixa do jeito que tá, beleza? E por último, o barco movimenta-se de um ponto a outro, situado exatamente em frente, na margem oposta. Vou colocar aqui embaixo, ó. Você tem aqui o barquinho, né? E esse barco ele vai se movimentar para cá. Então, quando eu digo que ele está se movimentando para cá, pessoal, eu já estou te dando a velocidade resultante. Olha que interessante. E a velocidade da correnteza está para onde, Giovanni? Oxe, a velocidade da correnteza está para cá. E como foi que deu essa resultante dessa velocidade nesse sentido, de forma que ele chegue lá na outra margem bem certinho? Ora, o que aconteceu, pessoal, foi que, na verdade, existe uma outra velocidade, ó, que está sendo puxada para cá, né? É como se o barquinho ele tivesse tirado o desconto da correnteza puxando ele para baixo e ele conseguiu ir para ali. Eita, Giovanni, agora a gente não sabe como calcula. Sabe sim, porque veja bem, essa velocidade em vermelho é o V, é a velocidade resultante. A velocidade do barco impressa pelos motores do barco é essa branquinha. Só que você pode perceber que essa velocidade ela é igual a essa,
né? Então, se aqui é 5 metros por segundo, o valor desse tracinho aqui também é 5 metros por segundo. E o da correnteza é 3. Olha aqui como forma um triângulo retângulo. Olha só, tá vendo? E esse triângulo retângulo ele tem hipotenusa 5 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 3 ao quadrado mais v ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Vou trazer logo 3 ao quadrado para cá, menos 9. Isso aqui é igual a v ao quadrado. 25 menos 9, amigos, dá 16. Então, 16 é igual a v ao quadrado. Logo, v é a raiz de 16. E quem é a raiz de 16, amigos? É exatamente 4 metros por segundo. Um abraço, pessoal. Até qualquer hora com mais uma questãozinha de física. Tchau, tchau.